bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo do canal e por isso não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like. Gente, pro vídeo de hoje eu vou deixar a meta de 30 likes, tá bom? E também não esqueçam de me seguir nas redes sociais, o Instagram, o TikTok e o Twitter que eu vou estar passando aqui na telinha pra vocês, ok? Então, vamos ao vídeo. Então, gente, como vocês já viram o título, hoje eu tenho uma convidada especial. Oi! É a Fabi. E hoje eu vou fazer uma pequena entrevista com ela, da caminhada dela pro inglês. São 5 perguntas e ela vai respondendo e ao longo do vídeo ela vai dar algumas dicas pra vocês. Tô ansiosa, vamos ver. Então vamos lá. A primeira dica é como nasceu essa vontade de aprender inglês, assim. Olha, como eu sempre digo, pra pessoa aprender inglês tem que ter mesmo essa vontade, tem que ter o interesse. E no meu caso, foi muito bandas, assim, músicas que eu gostava de ouvir. E aí vem aquela coisa, né? Eu queria entender o que eles estão cantando, eu queria entender o que eles dizem nas entrevistas. Porque eu me sentia assim, tô meio por fora, né? Não consigo saber o que vai sair no próximo álbum, porque eu não entendo o que eles dizem. Então surgiu muito daí, assim, eu falar, eu quero entender, eu não quero ficar mais, assim, perdida nessas questões. E música, acho que foi uma coisa muito essencial, assim, pro meu aprendizado, até porque eu sempre gostei muito da cultura pop de fora. Então, conforme eu ouvia essas músicas, eu ficava pensando assim, queria entender, né, o que elas estão falando, ou sei lá, queria cantar certo, não ficar só fingindo que sei. Então foi muito isso, assim, foi muito a música. A música eu diria que foi o que fez eu dar esse passo, esse primeiro passo. E aí, com o tempo, foram outras coisas que foram acontecendo na vida, questão de carreira, de sonhos, assim, enfim, que a gente vai falar mais pra frente. Exatamente. A segunda pergunta que eu montei aqui é: quando você começou, você sentiu muita dificuldade, assim, com o inglês? Então, eu vou dizer a minha experiência, mas eu já vou avisando que não é pra todo mundo que é assim. Pra mim não foi difícil. Porque assim, eu sempre senti que eu tinha facilidade pra aprender as coisas. Então, eu não era aquela pessoa que ficava muito travada, assim. Eu sempre tentava arriscar. Então, quando eu comecei, por eu já escutar músicas, eu já tinha uma pequena noção, assim. Não vou dizer que eu não sabia nada. Eu tinha aquele inglês de escola, que a gente sabe que é verb to be, essas coisas. Mas, assim, eu não senti tanta dificuldade. Eu via outros colegas no curso que tinham mais dificuldade. E tudo bem, cada um tem seu ritmo, cada um tem a sua bagagem. Tem gente que não sabia nada, tinha gente que tinha mais noção. Eu era dessa turma que já tinha uma noção. Então, isso auxiliou muito no curso. Não senti tanta dificuldade, assim, durante as aulas. Entendi. Terceira pergunta: quais foram as suas estratégias para você ter mais facilidade na sua aprendizagem? Isso. Eu digo assim que eu ainda tô aprendendo, né? Não é uma coisa que encerrou, apesar de eu considerar meu inglês bom, assim, dá pra me virar super de boa. Mas eu considero que eu ainda tô aprendendo. Então dá pra eu até dividir em etapas, porque assim, na época que eu fazia curso, eu achava que o curso bastava. Então, eu tô fazendo a aula e eu tô aprendendo por isso, mas eu não tinha noção que eram os vídeos que eu assistia, eram as músicas, eram entrevistas, era esse contato com o inglês. E eu acho que isso é uma coisa que eu levo até hoje, assim, ter contato com o inglês, nem que seja 20 minutos por dia, assim, fazer aquele mergulho na língua, vivenciar a língua. Porque se você não escuta no dia a dia, você não se habitua com aquilo não fica uma coisa agradável ao seu ouvido, vai sempre soar como uma língua estranha. E conforme você vai agregando ela no seu dia a dia, seja colando palavras em inglês, sei lá, você tá do lado da sua cama, você põe lá que é bed, cola um papelzinho, toda vez que você lê, você vai lembrar que cama é bed. Então são técnicas, assim. Eu acho que escutar inglês é a melhor forma de aprender, é a melhor forma de você adquirir a língua, mas tente falar, não tenha medo de falar errado, porque é falando errado que a gente chega a falar certo. Eu tenho às vezes que eu vou falar e dar aquela enrolada na língua, eu continuo tentando
Então é isso, assim, o inglês é muita perseverança, assim. Não dá pra dizer, você vai aprender em tanto tempo. Não dá pra te dizer isso, porque é uma língua, é muito ampla, né? Muita coisa pra se aprender. Então, por isso que eu digo, no dia a dia, tente inserir um pouquinho de inglês na sua vida, que isso faz muita diferença. Que ótimas dicas. A próxima pergunta, você tem uma rotina para colocar em prática o seu inglês? Se sim, quais são e como você pratica? Olha, eu faço umas coisas bem doidinhas, mas que dão certo. Por exemplo, às vezes eu sinto assim, faz tempo que eu não falo inglês, né? Preciso falar. O que eu faço lá no chuveiro? Eu fico dando entrevista em inglês, eu fico fazendo perguntas. Como eu disse, a música sempre foi muito presente, então tá no meu dia a dia de uma forma ou de outra. Mas assim, recentemente eu não tenho estudado, assim, de pegar livro, estudar vocabulário. Mas eu sou uma pessoa que eu não me contento em não saber, às vezes. Então, se eu vejo uma palavra e eu falo, putz, eu não sei como é isso em inglês, aquilo me deixa, sabe, inquieta, e eu vou procurar. Então, esse seria, eu acho que o meu método de estudo hoje em dia, assim, é aumentar o vocabulário. Porque essa parte de gramática, assim, de conversação, eu sinto que eu já atingi um nível que eu gostaria. Mas o vocabulário, a gente sempre tá agregando palavras, assim, a gente olha em volta da gente, a gente percebe um monte de coisa que a gente não saberia nomear em inglês. Então isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer e eu acho que é uma dica para qualquer nível de inglês. Vocabulário é sempre bom, porque você tendo um vocabulário, você vai conseguir se comunicar melhor, você vai conseguir escutar melhor, porque você vai reconhecer aquelas palavras. E você sai daquele esquema de tudo você traduz, sabe? Porque você já conhece o objeto em inglês. Então, por exemplo, uma t-shirt, que é uma camiseta. Eu não preciso falar, t-shirt, camiseta, fazer essa tradução na cabeça. Já é automático. Se eu ouvir t-shirt, eu já vou saber que é camiseta. Então, por isso que o vocabulário ele é tão importante pro listening, pro speaking, que é falar, pra conversação. E faz muita diferença, assim. Porque mesmo que eu não fique revisando essas palavras que eu aprendo, mas se eu escuto alguém falar, eu já lembro, isso aqui, a pessoa falou isso. Então, eu costumo anotar, assim, algumas coisas que eu sei que eu vou esquecer, que são bem específicas, assim. Por exemplo, tem aquela expressão, se a carapuça serviu, sabe? Então, eles têm uma parecida, que é if the white cape fits, mas significa assim, se a capa branca serviu. Então, é totalmente diferente. Às vezes a gente quer traduzir ao pé da letra e não é bem isso, né? Então, essas expressões, assim, mais locais deles, assim, eu tento anotar, porque minha cabeça também não é muito boa para essa questão de memória. Mas é isso, assim, são essas técnicas, anotar, ouvir muito, falar sozinha. Se você não tiver alguém, eu tenho até alguém para falar, mas aí entra aquela questão da vergonha, né? Eu tenho meu irmão que sabe falar inglês, mas às vezes, assim, eu prefiro falar sozinha, porque aí eu falo o que eu quero, sabe? Eu me sinto mais livre pra explorar as palavras que eu aprendi, eu formo frases. Então, é muito isso, assim, é o contato com o inglês, ouvir, assistir entrevista, escutar podcast. É o que eu faço, assim, pra estudar mesmo, hoje em dia. Então é isso, gente. Eu tinha feito uma pergunta aqui, quais são suas dicas pro público, mas ao longo do mês você já deu várias. Falando tudo de uma vez. Então foi maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, gente, a Fabi futuramente, né, ela vai fazer um intercâmbio e ela quer iniciar um canal com vlogs e etc. do dia a dia dela fora do país, do Brasil, né? E aí eu vou deixar aqui, tanto na descrição quanto vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês irem lá acompanhar, seguir o Instagram dela também, vai estar no link da descrição, só se vocês quiserem, mas eu vou estar divulgando o YouTube dela aqui também, tá bom? Então é isso, um beijo. E até o próximo vídeo, tchau!